tudo, mas tudo, é performático se tu tens 10 horas de tela e zero de personalidade. Isso foi o que eu li hoje e achei engraçado trazer. Mas afinal, muito se fala disto de performar, mas o que é realmente uma performance? Primeira, execução ou realização de uma ação como tarefa ou atividade, especialmente quando é avaliada quanto à sua eficácia, qualidade ou resultados. Por exemplo, a performance de um atleta superou as suas expectativas. 2. A apresentação artística realizada em frente a um público. Pode-se integrar no teatro, na dança, na música, artes visuais e em outras formas de expressão, mas muitas vezes é um caráter experimental, como por exemplo, o artista apresentou uma performance inspirada em tal. E terceiro, o desempenho de uma pessoa, grupo, máquina ou sistema, numa determinada função de contexto. Por exemplo, o computador teve uma performance excelente durante os últimos testes. Já na sua etimologia, vem do inglês performance, derivado do verbo to perform, ou executar ou realizar, com a origem do francês no antigo parfumnoir, acho que é assim que se diz, que significa completar ou levar a cabo. No português também é muito equivalente ao seu desempenho, dependendo do contexto. Como podem ouvir, temos sirenes hoje. Tá bem, mas quando é que isto se torna numa cultura? Performar, atuar, reagir consoante o que estamos à espera que o outro responda. Afinal, o que é performar? Há uma certa diferença entre ser e parecer. E é aí que vem a chave do termo performar dentro da internet. Quase como se eu pegasse em qualquer coisa e transformasse isso em espetáculo. Circo. O meu nome é Tis, não é Bia? E estou a ver o Tis, não Bia. Quando tudo se torna circo, deixa-se saber identidade. Porque deixamos de agir consoante o que nós queremos e começamos a agir consoante o que o outro quer. E existe uma grande influência nisso. Daquela infame coisa que eu estou sempre a falar. Redes sociais. Isto torna-se num grande dilema na construção do eu. E eu fico-me a perguntar como estas pessoas que vão crescer com a internet vão acabar por identificar o que é o eu. Existe uma pressão enorme em tornar tudo produtivo, tudo produto, tudo monetizado. Parece que é impossível eu fazer algo por lazer ou por vontade, porque há algo que me diz que é impossível. Não é produtivo e não estou a lucrar com isso. Descansar parece como algo que precisa de ser merecido. Quase como se não fosse suficiente eu precisar de ir dormir um dia. Uma noite, no caso. Como se aquele momento em que eu estou a descansar a minha cabeça fosse necessário ser ocupado com algo produtivo. Tive uma ideia em que cada momento deve gerar valor ao conteúdo. As relações humanas funcionam como um palco. É como as demonstrações de afeto públicas, em oposto à intimidade genuína. Muitas vezes percebemos que não estamos de facto a sentir algo. Precisamos apenas de mostrá-lo ao mundo. Mostrar que somos capazes de sentir algo. Amizades mantidas pela visibilidade. Mean Girls fala muito disso. Querer ser amiga das plásticas para poder ser uma também. Para poder ser vista também. O medo de não parecer feliz, bem-sucedido, é tão grande, mas tão grande, que precisamos de atuar constantemente. E aí entra o ato de performar. Performar, neste sentido, é simplesmente fazer parecer que somos algo. Provavelmente já passaram por aqueles vídeos da malta no metro a folhear um livro, ou em vez de estar ao telemóvel a fazer outra coisa, e toda a gente o diz. Isto é puramente performático, ninguém faz isso na vida real. Mas aí é que entra. Tudo é performático. Não há nada nesta vida que não seja por pura performance. Tu não vais querer fazer algo se não souberes que vais ter um retorno social, emocional ou até monetário. Imaginem, se eu pareço que estou de facto a fazer
uma colagem. As pessoas vão olhar para mim e pensar, uau, ela gosta disto. Mas se eu faço a colagem a escondido, ninguém vai saber disso. Então, onde é que está a recompensa que eu espero dos outros? Acontece que nós vivemos numa época em que é preciso ter recompensa. Não podemos viver socialmente sem ter uma recompensa, independentemente se é monetária, social, emocional ou de qualquer outro jeito. Parece que as coisas só funcionam a partir do momento que alguém nos recompensa. Já não existe intimidade, já não existe uma coisa própria de identidade pessoal que fica guardada para nós. Talvez nunca existiu. Já foi melhor preservada antes. Chega um ponto que a espontaneidade é cuidadosamente planeada. A comercialização da vulnerabilidade. A tendência em transformar emoções em marca pessoal. E eu vejo muito isso principalmente em diagnósticos. Quantas vezes não veem pessoas no TikTok, no Insta, em todo o lado, a dizer eu sou assim porque eu tenho este diagnóstico? Não estou a dizer que eles estão a performar propriamente nesse sentido. Talvez até tenham. Mas eles sentem a necessidade de se rotular para conseguir ter uma justificação, uma identidade justificada e respostas para tudo o que sentem. É claro que no meio disto tudo entra o ativismo performativo, que eu acho que é uma das partes mais perigosas de sempre. Apoiar causas só porque é socialmente vantajoso. E não brinquem, porque não são só pessoas individuais que o fazem. Pessoas coletivas muitas vezes não, quase sempre fazem. Chega a esta altura de junho, é pink money para aqui, pink money para aqui, tudo. Sou tudo a favor dos gays. Mas, e os gestos simbólicos? Sem ação concreta, de facto prestam? De facto são puros? De facto são pensados para ajudar? Ou apenas vamos fazer e pronto? Vamos esperar que nos deem a validação que nós queremos para a nossa marca ser bem sucedida. É a procura da validação moral para qualquer público, atingir o máximo possível. É uma economia de tentação e atenção. São algoritmos que recompensam comportamentos exagerados. Tudo o que é chamativo é exagerado. Não existe nada banal que chame a atenção. Há um grande incentivo ao choque, à polémica e ao imediatismo. A dificuldade de valorizar tudo o que é discreto ou privado. Porque isso não tem público, isso não chama a atenção. Isso sequer traz alguma remuneração visível e grande. No entanto, o impacto psicológico é tão grande, mas tão grande, que existe uma comparação constante com vidas idealizadas. Uma ansiedade associada à necessidade de validação, uma sensação de vazio quando a aprovação externa desaparece. Parece que não é suficiente eu querer e fazer algo por mim. Os outros também têm. E sempre foi assim, não me engano. Sempre foi assim. Mas está cada vez mais amplificado, exagerado e abusado até. Já não existe experiência por ser experiência. Fotografar antes de observar. Filmar concertos ao invés de os ver. Viajar para produzir conteúdo, em vez de criar memórias. A identidade assim torna-se um projeto infinito, quase como um portfólio grande da tua vida, que não tem que estar desenhado, mas tu queres que ele esteja desenhado para todos verem. Aí é que chega um ponto. Quando a performance deixa de ser um fingimento, ela passa a ser vivida perante a audiência. O impacto de passar 10 horas por dia diante de ecrãs. A sensação constante de estar a ser observado, mesmo quando ninguém está a ver. Como é que estas plataformas incentivam a pensar o conteúdo, antes de pensar na experiência? E aí é que vem o paradoxo da performance repetida. Um comportamento inicialmente encenado vai se tornar um hábito. Fingir confiança durante muito tempo pode se tornar uma confiança real. E o melhor exemplo que eu tenho para dar quanto a isto é ir dormir. Tu, para dormires, tens que fingir que estás a dormir. Senão não dormes. Se ficares a mexer no telemóvel, a ler um livro ou a escrever, tu não vais dormir. Tu tens que fingir que estás de facto a dormir. A identidade parcialmente é construída pelas ações que repetimos. Mas há uma fronteira entre a personagem e a pessoa. E com isto tudo, este exagero enorme,
existe um risco de deixar de distinguir quem nós somos da imagem que nós projetamos para os outros. Até porque isto de personas não existem só agora, não. A Marilyn Monroe, ela tinha um alter ego e sempre que ela queria sair do personagem, ela entrava no seu alter ego. É uma coisa natural de toda a gente que tem público. Porque a gente do dia-a-dia não precisa de uma persona ou de um alter ego. É quase como um espelho deformado. Algo que publicamos que gera reação e recebemos validação por certos traços exagerados. Aí é que está. O que é exagerado já chama a atenção. Então a gente tem que reforçar esses traços para parecerem mais naturais e mais exagerados ao mesmo tempo. Aliás, um diário começa sempre com a obrigação e torna-se um hábito. E mesmo quem sorri muito estando triste, por vezes, torna-se um estado emocional mais positivo. Não resolve as coisas. Atenção, não resolve. Tu continuas mal, mas pareces mais feliz. Fingir até conseguir é um fenómeno psicológico. Uma reação que influencia crenças e comportamentos. Quanto mais tu finges algo, mais verdade ela se vai tornar. Mesmo que não corresponda de nada à realidade. Mas quanto mais tu acreditas fielmente na coisa, mais ela parece real. Parece. Pequenas ações consistentes alteram a forma como nós vemos tudo. A identidade não é uma estética. Muito pelo contrário, a estética é a identidade. E adapta-se às nossas rotinas. Agora vem um perigo perigoso. Uma autoencenação permanente. Sentir que cada momento precisa de ser interessante. Perder espaço para errar em privado. Confundir o seu próprio valor pessoal com a atenção que é recebida. A ideia filosófica do que somos aquilo que fazemos repete-se como um comportamento durante anos. Mas será que ela continua a ser uma atuação? É que a certo ponto de tanto atuar, o ator passa a ser o personagem. Acho que o maior equívoco seja que a performance e a realidade são opostos. Não. Muitas das coisas que hoje consideramos genuínas começam por ser aprendidas, imitadas e representadas. Vejam, os desenhistas, os pintores, eles começam todos por traçar outros pintores. Então, mas isso não é roubo? Isso é uma cópia para gerar autenticidade. A questão é que não apenas estamos a representar, mas também estamos durante um tempo de representação que precisa de ser exagerado, precisa de ser revivido a toda a hora, até passar por parte de quem nós somos. Com uma parte significativa do dia passada em ambientes digitais, esta linha torna-se cada vez mais difícil de traçar. E toda a gente vai viver na performance. E sempre vivemos nela. Mas cabe a vocês levá-la a fim e tornar-se um hábito ou não.